Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 35. Não está aí na transparência, mas vamos ver a partir do 35. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 42. Os irmãos acharam? Diz a palavra de Deus: no dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Vamos orar. Meu Deus, mais uma vez estamos em tua casa, com o privilégio de ouvir a tua palavra, e agora queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, Pai. Queremos, ó Deus, nos desarmar para ouvir a tua voz nesse lugar, para sermos transformados no nosso entendimento. Quebra as nossas barreiras mentais, Senhor, para que o Espírito Santo, com poder, venha falar ao nosso coração, venha transformar nossas vidas essa noite. De acordo com a tua vontade ministrada através da tua palavra, tenhamos entendimento que liberta, verdade que liberta, Pai, para que nós possamos te seguir, ouvir a tua voz e seguir após o Senhor. Deus, fala ao coração de cada um e usa a minha vida como instrumento do Senhor. Para isso preciso da unção do Espírito Santo, sem a qual não posso ministrar a tua palavra. Para que ela faça efeito em nossas vidas, dá-me esta unção, Senhor, e fala ao nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui logo no início do Evangelho segundo João, a Bíblia traz um episódio que, na verdade, se trata de uma conversão. Eu não sei se você percebeu, à medida que a gente lia, o que estava acontecendo aqui. Essa passagem vai mostrar para a gente a conversão num sentido de conhecer Jesus, né? Num sentido de mudar de rumo, mudar de caminho, de um dos seus discípulos chamado André. André, que aqui é mencionado, ele, antes de estar com Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ele não seguia Jesus, ele seguia João Batista. Você conhece a história bíblica? Você sabe que João Batista veio antes de Jesus, anunciando o arrependimento, a remissão de pecados, promovendo o batismo nas águas, não é? João Batista veio como um precursor do Senhor. E ele trouxe após ele alguns discípulos que o seguiam, que ouviam a sua palavra, que ouviam ele fazer o que a Bíblia diz que ele faria, anunciar Jesus. Esse era o ministério de João Batista. João Batista veio para mostrar o caminho para Jesus, e é isso que ele fazia. E alguns dos seus discípulos o seguiam, ouviam as suas palavras, entendiam aquilo que ele estava ministrando. E aqui, André é um desses discípulos de João Batista, mostrado aqui na Bíblia. Veja, no dia seguinte, versículo 35, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Eram discípulos do próprio João. Ele estava andando com esses 2 discípulos. E aconteceu, no verso 36, que vendo Jesus passar, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. João agora identifica Jesus, aquele de quem ele falava, aquele de quem ele pregava e anunciava,
agora estava diante deles. E ele diz aos discípulos: aquele ali é o Cordeiro de Deus. E aí, irmãos, acontece algo bem interessante. A Bíblia diz no verso 37 que os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. Ao fazer isso, o que automaticamente fizeram? Deixaram de seguir João Batista. Concorda? Então, eles seguiram Jesus. É como se João Batista estivesse perdendo seguidores naquele momento. Mas o objetivo de João Batista não era ter seguidores. O objetivo de João Batista não era ter fãs, mas era mostrar quem era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quem de fato era aquele que ele vinha anunciando. E ele ali mostrou aos seus discípulos, e ali, como se a obra de João estivesse completa. Os discípulos, então, imediatamente, ouvindo isto, passaram a seguir Jesus, é o que diz a Bíblia. E essa atitude de André, que é o que é identificado aqui como sendo um dos 2 discípulos que seguiram Jesus depois da palavra de João Batista, é uma atitude de transformação da sua vida. Porque ele conheceu a verdade. Ele conheceu o Cordeiro de Deus. Ele conheceu aquele de quem João Batista falava. Ele agora viu com os seus próprios olhos de quem João Batista falava e a quem João Batista pregava. Então, ele tomou uma decisão, a decisão de seguir Jesus. Mas veja que interessante, por ser discípulo de João Batista, ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, de todo má, concorda? Ele não era um homem mundano, ele já era um homem religioso, entre aspas, né? Porque ele já seguia um profeta, ele já ouvia, ele já dava ouvidos à palavra de Deus. Por ser discípulo de João Batista, certamente ele já era batizado por João Batista. Concorda com isso? Como é que ele vai seguir João Batista sem ter sido por ele batizado? Mas veja, irmãos, que coisa interessante. Nada disso produz salvação na vida de uma pessoa. Ser religiosa, andar atrás de um profeta, ser batizado, viver uma vida religiosa, numa ambiência religiosa, isso não é o bastante. Se fosse o bastante, André diria assim: legal, aquele é o Cordeiro de Deus, muito prazer, eu sou André. E eu continuo aqui com João Batista, porque já estou acostumado com João Batista. Eu gosto do jeito de João Batista. Mas não foi isso que ele fez, foi, irmãos? Ele imediatamente, ao perceber isso, ele percebeu que ali estava o Cordeiro de Deus, como disse João, e que ele precisava ter um encontro mais íntimo, mais revelador com esse a quem João chamou o Cordeiro de Deus. Ele precisava ter um encontro com Jesus. O que isso ensina para a gente sobre conversão, trazendo esse tema? O que isso ensina? Que não adianta ser religioso, não adianta frequentar um lugar onde se fala coisas boas, onde se fala de religião. Não adianta conhecer algo sobre religiosidade, alguma filosofia religiosa. Não adianta ter sido batizado nas águas, em qualquer tipo de água que você possa imaginar que existem por aí. Nada disso produz salvação. O exemplo de André aqui vai nos mostrar que a salvação de verdade, ela se dá a partir desse encontro com Jesus. Porque foi a partir desse encontro com Jesus que o texto vai nos mostrar como as coisas mudaram na vida de André. Estava bom como discípulo de João, mas não era o suficiente para a salvação. Deus tinha coisas ainda maiores para ele. Entenda o que Deus está querendo nos mostrar essa noite. Estava bom, mas não estava completo. E aquilo que Deus queria fazer só fez depois do momento que André decide seguir Jesus. Coisas começam a acontecer decorrentes desse encontro com Jesus. E aí o texto segue, e nós vamos lê-lo. Diz aqui a palavra no verso 36, que vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Quem disse isso? João Batista.
Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, fizeram o quê? Seguiram Jesus. O que iniciou esse processo na vida de André? Ele ouviu João Batista, que aqui representa o pregador da palavra. O que João Batista foi o tempo todo? Um pregador da palavra. Muitas vezes um pregador duro, não é? Como a gente vê a Bíblia dizendo as palavras de João Batista, aqueles que vinham para ser batizados, ele dizia, raça de víboras. Um pregador. Mas o que aconteceu com André? Ele creu na pregação. Ele creu quando João mostrou para ele, está ali, olha, o Cordeiro de Deus, é esse aí. Ele acreditou. Tudo começa, irmãos, na salvação, na conversão, com acreditar. Não há conversão sem acreditar. Não há conversão sem fé. Sem fé, sem crer, ninguém realmente vai se converter. É preciso crer na pregação. Como dizia o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação? Quem realmente acreditou no que estava sendo anunciado? Quem crê realmente é aquele que é transformado, é aquele que é salvo. Quanta gente ouve a palavra de Deus? Quantas pregações talvez você já tenha ouvido? Quantos pregadores você já tenha escutado? Mas quando crer de verdade, aí vai começar a transformação da sua vida. Veja, ele acreditou no que disse João. E veja o que diz a Bíblia em 1 de João, lá no final da sua Bíblia, na primeira epístola, agora não de João Batista, mas no apóstolo João. Por favor, não confunda as duas pessoas, tá? 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz o apóstolo João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Certa vez, quando João Batista viu Jesus, ele disse de forma mais completa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João diz aqui no texto que nós lemos que esse Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Porque qualquer pessoa que crer nele será perdoada dos seus pecados. Terá a sua vida transformada, é o que diz a Bíblia. Então esses 2 foram atrás de Jesus porque creram na palavra de João Batista, pregada sobre Jesus, acreditaram que ele realmente era o Cordeiro de Deus. O que quer dizer o Cordeiro de Deus? Quando João diz isso, João está dizendo, olha, o Cordeiro, que você como judeu já está acostumado a saber o que significa, aquele que você oferece por causa do seu pecado, aquele homem ali é este Cordeiro. Então eles enxergaram naquele momento que em Jesus havia a oferta perfeita pelos seus pecados, que João não poderia dar, que o batismo nas águas de João não era suficiente para aplicar, mas apenas em Jesus eles viram isto. E João anunciou e eles creram em Jesus. Veja em 1 de João ainda, no capítulo 4, no versículo 10, olha o que diz mais o apóstolo João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi isto que esses 2 discípulos de João viram quando ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus. Eles lembraram de propiciação de pecados. Eles o identificaram, como diz a Bíblia, o que ele é. Aquele que é a propiciação, a substituição pelo castigo que eu mereço, pelo pecado que eu tenho praticado. Então eles disseram, não há mais por que seguir João, porque agora eu conheço Jesus. Não há mais por que ter um intermediário, porque agora eu tenho acesso direto ao Cordeiro. Não há mais por que ter alguém entre mim e ele, porque eu posso seguir direto a ele.
E foi exatamente isto que eles fizeram naquele momento. Reconheceram, porque acreditaram na pregação de João. Quem disse isso para eles? Olhando para Jesus, eles não viram isso, mas João pregou: aquele é o Cordeiro. E eles acreditaram. E isso, queridos, é que produz a conversão. É crer na pregação. É crer em quem é Jesus e o que Ele pode fazer por mim. Foram o que os 2 discípulos fizeram naquele momento. Voltando ao texto lá em Evangelho de João, no versículo 37, está escrito: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Quanto tempo demorou entre o ouvir e a atitude de seguir? Foi imediato, irmãos. A Bíblia não diz assim: eles ouviram João falar, aí disse assim: eu vou para casa, eu vou pensar nisso aí. Olha, eu gostei dessa palavra de João, sabe? Eu acho que João é o cara. Ele acabou de me mostrar Jesus. Eu gostei da cara de Jesus também, eu acho que é ele mesmo. Mas agora não está na hora, eu estou aqui andando com João, eu já estou acostumado a andar com João, já estou acostumado a ouvir João, agora vamos mudar de profeta. É uma coisa meio complicada, melhor deixar para outro dia. Foi isso que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que foi algo imediato. Irmãos, eu creio na conversão, que é agora, irmãos. Eu não estou falando de santificação, isso é processo. Melhoria de vida, isso é processo. Mas verdade é imediato. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a prestação. As escamas caem dos olhos na hora e você já enxerga na hora. Já não é mais possível negar aquilo que os teus olhos viram. Você não consegue mais negar. Então a decisão é imediata. Ao ouvir João dizer isto, eles não ficaram nem preocupados. Como é que João vai ficar? Coitadinho, vai ficar sozinho. João não vai gostar disso. João vai ficar tristinho. Não, irmãos, foi imediato. Ouviu, creu e seguiu imediatamente. Conversão verdadeira é essa que produz uma transformação imediata, não completa da vida. Isso é um processo, mas uma mudança de caminho imediata, uma atitude de seguir que não tem dúvida, que não para pensar, que não raciocina sobre ela, porque é uma impressão da verdade. E quem dá essa impressão da verdade não é homem nenhum com pregação nenhuma. Só o Espírito Santo de Deus imprime a verdade no coração. Por isso a Bíblia diz: é Ele, o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um pregador, não foi João Batista. João Batista é o instrumento de Deus para a pregação. Mas o Espírito Santo testificou naqueles corações, aquilo foi impresso ali de uma maneira que não pode mais ser apagada, e imediatamente eles já tomaram um rumo novo na vida. Isso, queridos, é uma conversão verdadeira, uma transformação. Não há tempo para decisão, para ficar pensando, pesando. O que eu vou ganhar com isso? Agora, você crente, pensa bem, eu vou perder a cervejinha, aquele pagode. Não, melhor esperar um pouquinho mais. E o futebol de manhã, domingo? Não, não, peraí. Não tem tempo para isso, irmãos. Quando há uma impressão da verdade, promovida pelo Espírito Santo, há uma decisão imediata, o resto depois a gente vê, entendeu? A verdade é tão grande que o resto a gente vê depois, porque eu já sei do que tenho que saber. Então, o resto a gente aprende mais tarde. É uma impressão imediata que toma conta da gente. Então, irmãos, uma mudança verdadeira, ela tem como pré-requisito essa coisa imediata, de impressão, de impacto da verdade. E a gente precisa atender esse chamado de forma imediata. Primeiro porque não há tempo. A noção de que muitos têm, de que ainda há tempo, é o que estraga a vida de muita gente.
Irmãos, quando nós demoramos a nos render a Cristo, é tempo que nós estamos perdendo e não ganhando. Alguns disseram isso até para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas espera primeiro eu resolver a vida da minha família aqui, sepultar meus pais, resolver meus negócios. Quando eu estiver aposentado, tiver tudo bem, aí eu sigo o Senhor. Alguns podem até pensar: não, deixa eu aproveitar um pouquinho mais a minha juventude, depois eu sigo o Senhor. Cada dia mais é um dia menos, irmãos. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Só o convencimento da verdade vai fazer com que você mais tarde admita isso. Quanto tempo eu perdi nesse mundo? Quanto tempo eu perdi com os pecados? Quanto tempo eu deixei de desfrutar na presença do meu Senhor? Quanto tempo eu perdi? Então, a decisão é imediata e deve ser prontamente atendida. Em Lucas, capítulo 19, há um exemplo aqui desse imediatismo. Lucas 19, versículos 5 e 6, todo mundo conhece a história de Zaqueu, que eu sempre gosto de dar como exemplo, de um atendimento imediato, de uma transformação instantânea que aconteceu na vida daquele homem que tinha tanto defeito, tanto pecado tinha Zaqueu, tanta falcatrua na sua vida, tanta coisa errada. Mas veja o que a Bíblia diz no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce quando você puder. Está escrito isso aí? Zaqueu, quando tiver um tempinho, vem aqui embaixo, quero falar contigo. Zaqueu, quando você não estiver fazendo nada, não, desce como? Depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Tudo tem pressa, irmãos. Conversão tem pressa. Decisão é pressa, irmãos. Porque a gente não sabe quanto tempo tem ainda. Não quero ficar botando medo em ninguém, mas é uma verdade que todos sabemos. A gente está aqui hoje, amanhã pode não estar. Aquilo que a gente deixou para amanhã pode não acontecer. Os planos que fizemos podem não se realizar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é depressa. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, depressa, desceu e o recebeu com alegria. André e o outro discípulo de João não tiveram dúvidas, foram imediatamente atrás de Jesus. Imediatamente o seguiram, sem piscar, sem titubear. E aí, olha só outra coisa que mudou na vida desse homem. Veja de novo em João, capítulo 1, aonde nós estávamos, no versículo agora, número 38. Diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Aonde o Senhor assiste? Onde o Senhor dá assistência? Aonde o Senhor recebe as pessoas? Aonde o Senhor fica? Onde é a sua igreja? Onde é o seu ministério? Vamos dizer assim. Perguntaram isso para Jesus, mas Jesus quis saber deles qual era o objetivo deles. O que vocês estão buscando? Porque, irmãos, para alguém seguir Jesus, pode ser por vários e diversos motivos e razões. Existem os mais variados motivos para alguém vir atrás de Jesus. Durante o próprio ministério de Jesus, nós vimos muita gente que o seguiu por interesse. Queriam apenas receber alguma coisa dele. Em João capítulo 6, quando ele multiplicou pães e peixes, uma multidão o seguiu querendo fazê-lo rei, querendo torná-lo um personagem político para resolver o problema da fome daquele lugar, porque acharam um cara que dava pão e peixe, Bolsa Família e todo o resto que você pode imaginar. Então fala, está aqui o nosso Salvador, político, mas não como Deus. E Jesus virou para eles e disse: olha, vocês me procuram não porque viram sinais de que eu sou o Messias, mas porque eu dei pão, dei peixe, e vocês se fartaram, encheram a barriga. Então, o motivo pelo qual alguém vai atrás de Jesus pode ser os mais variados possíveis. A intenção do coração ao buscar Jesus pode ser apenas um relacionamento completamente interesseiro. Então, Jesus logo quis saber: vocês estão vindo atrás de mim, o que vocês buscam? Estão buscando ficar rico? Tem gente que vai atrás de Jesus para ficar rico, sabia? Eu vou virar crente, que eu vejo um monte de crente rico aí, né?
Então eu quero ser crente agora. Eu vou ser crente porque eu não dei certo no mundo, eu quero ser crente para ver se meu CD vende alguma coisa. Não tem isso? Não? Os cantores viram crente para vender CD. Então, o que você quer seguindo Jesus? Você está afim de quê? Qual o seu objetivo? O que você busca? Aí eles disseram para Jesus: olha, eu queria saber onde o Senhor assiste, porque eu quero estar ali junto com o Senhor. Eu não estou buscando nada do Senhor. Não estou buscando bênção, não estou buscando milagre, não estou buscando cura. Eu só quero estar aonde o Senhor está. Eu quero estar aonde o Senhor assiste. Eu quero estar ali, junto com o Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor. Porque aonde o Senhor assiste, se eu sentar, ficar quietinho ali, eu começo a aprender um monte de coisa do Senhor. Coisas que vão mudar e transformar a minha vida. O que eu quero é aprender do Senhor. E não foi isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que a gente tem que querer? A gente tem que querer aprender de Jesus, irmãos. Ter comunhão com Ele. Não vou buscar Jesus porque eu quero uma coisa material, porque eu quero uma cura, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu quero só aprender com Jesus. E já está bom demais. Está bom ou não está? Ih, está em dúvida aí, irmão? Ih, rapaz, estou mal agora. Está bom ou não está, irmãos? Só aprender está bom demais. Aonde Jesus assiste, é ali que eu quero estar. É ali que eu quero ficar, eu quero sentar e quero aprender. Eu quero ter o privilégio de ouvir Jesus falar. Então, o que eles disseram para Jesus foi isso: vocês buscam o quê? Eu busco saber aonde o Senhor assiste. E aí o que aconteceu? Versículo 39, respondeu-lhes: vinde e vede. Jesus diz a eles: vocês querem saber onde eu assisto? Venham comigo e vejam vocês mesmos. Participem, estejam aqui comigo. Jesus abriu a comunhão para aqueles homens que decidiram segui-lo naquele momento. Então, a Bíblia diz depois que eles foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E o que eles fizeram? Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Foram e ficaram, permaneceram. Há outro símbolo importante aqui, irmãos. Tão importante quanto ir até Jesus é permanecer com Jesus. Quanta gente já creu na pregação, pelo menos disse que creu, se entregou, chorou aqui na frente, e veio, se batizou, Jesus, mas não permaneceu, mas não ficou com Jesus. Olha, irmãos, essas coisas não dão ponto no céu. Olha, Senhor, eu já criei na pregação. Olha, eu já batizei, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já suportei pastor Maurício lá. Quantos pontos eu ganho no céu? Aguentar pastor Maurício deve ser uma pontuação boa, né, Senhor? Não, irmão, não dá ponto, não. Tem que permanecer. A Bíblia diz que eles foram e permaneceram com o Senhor. Veja em João capítulo 15, Jesus orando pelos seus discípulos, e depois eles vieram fazer parte desse grupo. João capítulo 15, versículo 4, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Estar um tempo com Jesus não conta no currículo, não dá aposentadoria por tempo de serviço. Eu passei um tempo na igreja, eu tive um tempo com Jesus, eu ouvi umas pregações lá. É permanecer em mim. Quem não permanecer, o que Jesus diz? Não eu, Jesus, será lançado fora, será lançado no fogo. Está escrito isso aí, você leu comigo? Irmãos, conversão verdadeira
implica em compromisso, implica em permanência, implica em algo durável. Não é um período, eu vou viver um período de crente agora. Agora eu vou passar um período de crente, depois eu vou, sei lá, para outra coisa, um Hare Krishna, um budismo, um PL. Eu vou passar uns períodos aí. Eu estou na fase, né? Tem gente que fica na fase. Não, irmão, a gente não tem fase. Nosso compromisso é com Jesus para o resto da vida. Aonde Ele estiver, eu estarei. Aonde Ele assiste, eu assistirei. Dá para entender isso? É isso que Deus chama de conversão genuína e verdadeira. E veja mais o que aconteceu na vida deste identificado como André. Voltando lá a João capítulo 1, leia agora comigo o versículo 41. Veja, no versículo 40 diz que ele era irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram. Está aqui, identificando quem é André. Agora olha o versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, o que ele disse? Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Qual foi a atitude de André agora? Ele testemunhou de Cristo. A palavra que ele ouviu de João Batista, que ele creu, ele agora compartilhou com o seu irmão. Primeira pessoa com quem ele compartilhou, Pedro. Disse, Pedro, olha, você não sabe o que me aconteceu. Achei Jesus. Achei aquele que tanto foi prometido, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Eu o vi, Pedro. Eu falei com ele. Eu ouvi a sua mensagem. Eu fiquei na casa dele. Eu achei, Pedro. A primeira coisa que André fez foi passar adiante, testemunhar. Irmãos, isso é outra etapa da vida de quem se converte de verdade. Não dá para ficar só contigo essa mensagem, concorda comigo? Você encontrou Jesus, você não vai esconder Jesus de ninguém. Você quer agora mostrar Jesus para todo mundo. Quer ou não quer? Isso é uma evidência de que há uma convicção da verdade. A gente não passa para os outros aquilo que a gente não tem convicção. Eu, por exemplo, eu tenho convicção que o Fluminense é o melhor time. Então, eu sempre falo para você ser Fluminense. Mas eu tenho convicção que Jesus não tem outro igual a Ele. Então, eu falo para você, entrega a sua vida para Jesus, que vale a pena. Tá bom? Entrega a sua vida para Jesus, que é a melhor coisa que você vai fazer. Não tem outro melhor do que Ele. Não tem outro a quem você possa compará-lo. E o que aconteceu foi exatamente o que André fez. Ele não tinha dúvida. Quando a gente tem dúvida, a gente não vou falar agora não, porque, olha, sei lá, né, de repente não é isso, de repente eu estava só emocionado. Já passou por você isso, essa coisa? Irmãos, eu já acho que já contei aqui, quando eu me converti, aconteceu isso, né? Eu era conhecido como Calígula, lá em Furnas, onde eu trabalhava, porque eu tinha um comportamento caligulento, né? Então, como eu tinha um comportamento de Calígula, me deram um apelido de Calígula. E aí, quando eu me converti, que foi numa sexta-feira, eu tive um fim de semana, né, para ficar convertido, para ir na igreja domingo, e segunda-feira chegar no trabalho. E aí, quem é que chega no trabalho segunda-feira? É o Calígula ou é a florzinha de Jesus? Tem que ser a florzinha de Jesus, não tem, irmãos? Então, tem que ser radical o negócio. Veja, alguém tem que saber que alguma coisa aconteceu na minha vida. Mas, a princípio, quando eu cheguei segunda-feira no trabalho, eu não saí falando para todo mundo, olha, me rendi para Jesus, agora eu sou de Jesus, agora eu sou crente, me aturem aí e tal. Eu não falei nada. Mas, antes da hora do almoço, todo mundo já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Sem você falar nada. Não precisa falar muito, irmãos. Só a mudança do que você deixa de fazer já identifica que teve alguma coisa esquisita aí. Aí, quando todo mundo começou a perguntar, eu falei, entreguei minha vida para Jesus. Aí todo mundo, ficou louco. Não é isso que todo mundo ia dizer? Ficou doido. Irmão, não tem alternativa. Não tem
depois eu falo, vou ver se é verdade, vou comprovar, vou ver se não é um entusiasmo. Verdade é imediata. Não sabia de nada, não conhecia nada, mas uma coisa eu sei: Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Não conhecia teologia, mas uma coisa eu sei: é Ele que eu não posso mais negar. O meu envolvimento com Ele não pode mais ser oculto, não pode mais ser escondido. Dá para entender isso? E assim aconteceu com André. E a primeira pessoa com quem ele falou, seu irmão. É primeiro dentro de casa, né, irmãos? É primeiro dentro de casa. Primeira pessoa que a gente tem que pregar dentro de casa, né? E ele foi lá e pregou. Pregou para Pedro. E quem veio ser Pedro, irmãos? Um dos principais discípulos de Jesus. E como que ele o conheceu? Pela pregação de André, que disse: olha, eu vi, está lá, é o Messias, Pedro. Você vai ver junto comigo. Quem conhece Jesus tem que se transformar numa testemunha de Jesus. O que diz a Bíblia lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebeu o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Tudo isso acontece na vida de alguém que realmente se converteu. Por que eu insisto no realmente se converteu? Porque tem muita gente que não se converteu. Porque tem muita gente que fingiu que se converteu. E finge até hoje que se converteu. E engana a si mesmo. Só porque entrou para a igreja, pode estar até ainda frequentando a igreja. Mas nada disso se passou na sua vida. Ela mudou o lugar que ela frequenta, mas ela não mudou o seu coração. Ela não mudou a raiz da sua vida, as bases da sua vida não foram transformadas. E o que aconteceu, voltando lá ao texto, no versículo 42, e o levou a Jesus. Veja, André não só pregou para Pedro, como ele pegou Pedro pela mão e levou lá. Irmão, é um evangelismo aqui na prática, né? Está vendo a aula de evangelismo que ele está dando aqui? Olha, Pedro, é Jesus. Ah, tá bom, um dia eu vou lá no culto. Não, você vai hoje comigo, vem cá. Passou a mão em Pedro, levou ele. Né? Pegou, não, vamos embora, é agora, Pedro, não deixa para depois, não. E depois acaba nunca acontecendo. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Já chegou para Jesus, Jesus botou um apelido nele. Olha aí. Porque Jesus já viu a natureza dele, já viu as suas características, e disse assim: olha, você vai ser chamado Cefas. Você era Simão, agora você vai ser Pedro, porque eu sei que você é uma pedra bruta, mas eu vou lapidar você. Eu vou fazer uma obra na sua vida. Tem muita pedra bruta, como a gente, que chega para Jesus, né? Que fica com Jesus, que permanece, que faz, mas que todo dia ainda precisa ser lapidado por Jesus. Tem alguém aqui pronto, irmãos? Ninguém está pronto. Nós somos Pedro. Nós somos uma pedra bruta que dia a dia o Senhor dá uma laminadazinha para a gente ficar mais bonito. A pedra, quanto mais é trabalhada, mais bonita e valiosa ela fica. E foi isso que Jesus começou a fazer na vida de Pedro, que foi levado a ele pelo seu irmão. E veja, a gente precisa tomar essa responsabilidade, levar nossa família a Jesus. Você que já se entregou para Jesus, leve a sua família para Jesus. A gente gosta muito de invocar aquela palavra lá em Atos 16, 31, onde está sendo dito: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos, não é isso? Ah, está lá a promessa, então eu vou esperar em Deus que a minha família vai se converter. Não prega para ela não, para você ver se eles vão se converter nessa palavra. Não é assim não, não é automático não. Crê no Senhor Jesus. E quem crê em Jesus evangeliza a família. Amém? Crê em Jesus faz igual André, fala para Pedro.
leva ele pela mão, insiste com ele, não deixa ele ficar em casa. Tem filho pequeno, filho não escolhe quando vai para a igreja, enquanto come do feijão, vai para a igreja, nem que seja na bolacha. Está escandalizado? Que bom, é isso mesmo que eu quero. Quem manda sou eu. Quem paga o feijão é quem diz o não. Estou cansado, não quero ir. Vai, miserável. Vai sim, você vai. Vai. Quando você estiver pagando sua conta, você escolhe onde você vai, onde você não vai. Mas enquanto não paga, quem escolhe onde você vai sou eu. Tá bom? Leva a sua família para Cristo. Não fica, um dia ele se converte, porque está escrito em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, serás salvo. Mentira, irmãos, não é essa a interpretação da palavra. Paulo disse isso a um carcereiro, e ele e a casa dele creram todos juntos naquele dia, e a Bíblia diz, todos foram batizados naquele dia. Não um mantra automático que vai acontecer, envolve um trabalho de cada um de nós, de pregar, de agir como quem realmente se converteu. E isso, queridos, é o que significa uma conversão, um passo verdadeiro, genuíno, uma transformação de vida que é instantânea e que é imediata. E quem encontra com Cristo, aí encontra com tudo isso. Quando André encontrou com Jesus, ele disse, eu não preciso mais nada. Eu não preciso mais de João Batista, eu não preciso mais de filosofia, eu não preciso mais de livros, eu preciso seguir esse homem aí. E aonde esse homem for, eu vou atrás dele, eu vou estar com ele. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceu a verdade, está livre. Ninguém pode mais aprisioná-lo. Conheceu a verdade, encontrou Jesus, encontrou o descanso que ele prometeu, encontrou a verdade que ele pregou, que ele disse que ele mesmo era, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem nada que eu possa fazer senão chegar a ele. E André fez isso. André se tornou discípulo de Jesus, passou a sua vida toda seguindo Jesus. Não tem uma notícia, André se desviou. Por isso que eu não acredito em crente desviado. Eu acredito em pessoas que nunca se converteram. Aí podem passar pela igreja, podem passar por onde quiser, porque o mundo é livre, não é? Mas André nunca se desviou. André foi com Jesus até o fim. E aí eu deixo uma última palavra para você, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo número 8. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4, final da vida de Paulo, no versículo número 8, depois que ele diz aquela frase tão conhecida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, no verso 7, no verso 8 ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há uma coroa guardada para cada um dos crentes verdadeiros em Jesus Cristo que jamais se desviarão. Jamais. Porque foram transformados pela impressão do Espírito Santo nos seus corações. E é isso que transforma, é isso que salva. Conversão verdadeira e genuína é isso. E o que nós pregamos é isso. Para que haja uma mudança e uma transformação na vida daquele que ouve. Foi ouvindo uma palavra que André mudou o destino da sua vida. Essa noite você está aqui ouvindo uma palavra. Você pode ouvir, pode achar interessante, pode gostar, pode não gostar, pode ter várias reações diante dela. Mas se você crer e se transformar, isso é definitivo para o resto da sua vida. E é isso que Deus quer. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Como João Batista disse naquele dia, está aí o Cordeiro de Deus. Só Ele pode me substituir pelos meus pecados, pelo castigo que eu merecia. Só Ele é a propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos meus, mas pelos do mundo inteiro.
o Senhor nos apresentou, João nos apresentou Jesus, o Messias. Essa noite nós fomos apresentados ao caminho, à verdade e à vida. E agora é preciso tomar uma decisão. Eu quero seguir Jesus. Essa é a decisão que André tomou. Eu não vou pensar duas vezes, eu quero ir atrás dele, eu quero estar onde ele está. Se alguém aqui essa noite quer tomar essa decisão agora, sem dúvida no seu coração, levante a mão para eu orar junto com você. Se você quer nesse momento entregar sua vida para Jesus e dizer, eu vou segui-lo por onde ele for, até o fim. Há alguém que quer fazer isso? Levante sua mão e nós vamos orar. Há uma pessoa ali. Quem mais quer fazer isso? Entrega a sua vida para Jesus. Vem aqui, meu irmão, vamos orar juntos. Há um momento especial que Deus preparou para você essa noite. Amém? Glória a Deus. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Aqui está o Inácio comigo. Alguém mais quer entregar a vida para Cristo? Aproveita esse momento. É ouvir e crer, sem dúvida, sem titubear. Foi isso que o Inácio fez, né? Ouviu, creu. Jesus, o Senhor, o Salvador. Propiciação pelos teus pecados, perdão para você, para o resto da sua vida. Você já sabe o que fazer. Segui-lo, ouvi-lo, estar com ele, pregar sobre ele, andar com ele até o fim. É o que Deus tem para você. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do Inácio, meu Deus, que toma essa decisão essa noite, como foi com André naquele dia. A decisão de seguir Jesus, a decisão de estar com Jesus. Que isso seja realizado na vida dele agora, meu Pai. Uma decisão irrevogável, Senhor. Uma atitude que permaneça amanhã, no dia a dia, Senhor. Que todos saibam que Inácio teve um encontro com Jesus, que ele pertence a Jesus agora. E dia a dia o Senhor vai ensiná-lo no que ele precisa saber. O Senhor vai transformá-lo diariamente, meu Pai. Mas o primeiro e mais importante passo ele deu agora. Eu creio em Jesus. Eu acredito no Messias. Eu acredito no Cordeiro de Deus. E é o que basta, Pai. Obrigado pela vida do Inácio, pela sua família. Abençoa a sua casa, meu Deus. E que a partir de hoje haja um novo homem dentro desse lar, meu Deus. Haja um novo homem nessa família que leve a salvação aos da sua casa, aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus parentes. Que isso comece através da vida do Inácio. É o que eu te peço a Deus, orando e te agradecendo por ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Inácio. Está firme nessa caminhada, tá? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Jesus Cristo mudou meu viver. É o que Ele faz, Ele muda. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Obrigado, Senhor. Meu viver diferente hoje é o meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente e Ele deu o seu amor.
só conhecia canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente e Ele deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo Obrigado, meu Pai. é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o teu viver. Agradeça a Ele com a salva de palmas. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Como é bom, irmão, saber que Jesus mudou, né? Como você foi mudado, transformado. E isso ainda continua. Santificação vai continuando, mas a verdade já é irrevogável. Amém, irmãos?